Olá, sejam todos bem-vindos. Começa mais um Sabor e Saúde, que hoje vai falar de saúde emocional. A gente vai falar das mulheres que conseguem dar aquele passo de romper um ciclo de violência. Nem sempre elas conseguem dar espaço, mas alguém dá espaço por elas. E ela descobre que aquilo começou lá no passado e foi progredindo. Pode existir um meio de cessar. E ele não acaba quando você vai embora. Porque quando você rompe esse ciclo de violência, você tem que se reconstruir, você tem que começar de novo, você tem que reaprender um jeito novo de viver, um jeito em que você não permita que outras pessoas ultrapassem os limites e entrem na sua barreira de segurança. Eu tenho duas convidadas especialíssimas, muito bem preparadas para estar aqui com a gente. Eu falo com a doutora Jane, delegada, que há muito tempo esteve à frente de uma delegacia no Paranoá, conhece de perto o enfrentamento da violência, e ela também é autora do projeto Na Hora Mulher, que a gente vai entender o que significa. Também recebo Paloma Fernandes, psicóloga da Secretaria da Mulher, que se preparou a vida inteira para a profissão que ela escolheu, se encaixa perfeitamente nesse papel. E ela prepara também esse mundo para receber essa pauta e ver como é que a gente discute elas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço. Eu começo perguntando aqui para a Paloma se existe um momento em que essa mulher, na sua percepção, percebe que ela está vivendo um ciclo, ou se alguém precisa avisar para ela. Ela sabe, quando ela está vivendo um ciclo de violência, que aquele limite ali já foi ultrapassado? Pergunta complexa para o nosso início. Então, assim, não acho que tem ali um único momento. Eu acho que tem uma construção ali desses momentos. Então, tem mulheres que chegam, por exemplo, na Secretaria da Mulher, muitas delas sem conseguirem nomear. Porque a gente está falando sobre algo que é estrutural. Não tem como falar sobre enfrentamento à violência, sobre esse pós da mulher, sem falar sobre machismo e patriarcado. É impossível a gente falar. E assim como o racismo, a gente respira machismo, a gente respira o patriarcado. Então, essa mulher não é que é um estalo de uma hora para outra. Então, vão tendo estranhamentos e, em alguns casos, ela consegue perceber muito naquele momento em que aquela sensação de estou pisando em ovos. Então, começo a ter medo, aquele estado vigilante, de ficar desconfiada, de ter que escolher um bom momento para falar com o companheiro sobre uma demanda que seria uma demanda ordinária ali do dia a dia. Então, para falar, às vezes, sobre uma questão das crianças, muitas vezes ela tem que observar como que ele chega. E aí, muitas vezes, acontece de em conversas com outras pessoas, ou às vezes através de reportagem, a internet tem ajudado muito, auxiliado muito nisso também, né? Às vezes está vendo um vídeo, alguma coisa ali na internet, e essa mulher começa a se questionar. Mas são muitos questionamentos, isso não vem de primeira, ela leva um tempo para ter esse reconhecimento, porque ao mesmo tempo que ela se questiona, ela volta atrás. Quando a gente fala desses relacionamentos, a gente está falando, não é 100% ruim. Então, às vezes, por isso que é difícil conseguir sair, porque tem momentos ali que são agradáveis. Então, eu diria que não tem um momento X, assim, não é tão simplista a visão. Ela vai tendo estranhamentos, muitas vezes, e, às vezes, vem terceiros. Então, depende muito, cada caso é muito único. E ela vem, muitas vezes, reproduzindo um comportamento que ela assistiu na família dela, né? Por isso ela Sim. permite que isso aconteça, que parece comum. Doutora Jane, quanto tempo à frente de uma delegacia, e para trazer, inclusive, essa resposta do seguinte, você acompanhou isso de perto, ela falou do machismo estrutural. Eu acredito que quando essa mulher chega numa delegacia e dá de cara com uma delegada mulher, ela se sente mais à vontade para expressar o que ela está sentindo, né? Mas nem todas as delegacias têm esse preparo para receber essa mulher. Você consegue perceber esse machismo dentro do sistema? Nossa, com certeza, infelizmente, todos os dias. Porque esse machismo, ele é um aprendizado. Ele é natural, ele é introjetado em nós no dia a dia, nas condutas, os comportamentos são normalizados. Quando a doutora que está colocando para nós a respeito dessa mulher se perceber nesse ciclo de violência, muitos de nós, e aí eu falo o seguinte, não, esse homem é assim, isso é coisa de homem é assim mesmo. Nunca atribui ele um agressor. Não, ele é nervoso. Ele bebeu. Isso é do comportamento dele mesmo. Então, esse diálogo que você colocou, que eu digo que ele é muito educado, muito centrado, não acontece. As mulheres, sequer elas têm condições, a maioria delas, de puxar esse assunto, de organizar mentalmente para entender, eu estou vivendo um ciclo de violência e a gente precisa conversar sobre isso.
não acontece. Elas vão, no fundo, aceitando. Tem essa questão, quando você fala do machismo, essa necessidade é muito impressionante de ter um homem. Tá. É como se nós fôssemos criadas para isso, né? Você, desde pequena, nós somos preparadas. Quando estão te ensinando a cozinhar, é para cozinhar para alguém, para cozinhar para um homem, para quando você se casar, você tem que estar pronta para isso. Então, nossa vida é como se fosse construída para chegar aquele momento de ter alguém. E aí, quando ela tem, e esse relacionamento não é o que ela esperava, não é esse homem bom, isso, por incrível que pareça, essa dor social, esse medo de ficar sozinha, de ser apontada, de dizer que ela não conseguiu sustentar a casa, não conseguiu sustentar um casamento, faz com que ela se retraia e continue naquele relacionamento. Então, sempre quando eu trato desse tema violência, Neila, uma coisa tão importante é a gente deixar a mulher confortável. A gente tem que repetir isso dezenas de vezes, de forma diferente. Ela tem que se sentir confortável para dizer o seguinte: não tá bom. E a culpa não é minha. Porque nada do que ela faça merece ela ficar naquela situação. Então, esse medo, essa vergonha social, essa coisa de contar para os outros, isso faz com que essa violência permaneça do jeito que está. Você tem uma rede de proteção efetiva e, ainda assim, as mulheres continuarem. Tem algumas mulheres que moram em frente à casa da mulher brasileira, moram em frente a um equipamento que estaria ali para acolher, mas ela não. São tantas circunstâncias, é uma coisa tão complexa que ela não consegue se desprender para ir ali buscar aquela ajuda. Aí você me pergunta das delegacias. Quando eu falo de delegacia, eu sempre faço uma ressalva. Policial civil, amo minha profissão. Já fui da enfermagem, fui professora e delegada de polícia. Tenho paixão, mas a nossa polícia ainda não está preparada. Quando eu falo na nossa polícia, não é a polícia civil do DF. As polícias, de uma maneira em geral, não estão prontas. Você acredita que existe um critério para trabalhar na seção que cuida de mulher? Isso dói no meu coração. Mas para lá vai quem não se adapta com outros setores. Assim, não é escolhido. Eu entendo a pauta, eu quero, eu acolho. Às vezes é quase que uma punição colocar alguém para fazer esse trabalho. E a pessoa não tem aquele preparo para fazer esse acolhimento. E isso faz mas tanta diferença, porque é quase natural. A mulher chega ao balcão, e eu já vi muitas vezes, tive a oportunidade de interromper e não permitir que continuasse. Mas é quase que natural. Esse machismo que a gente trata está tão dentro de nós, e aí quando um homem atende a mulher, ele vai colocar o sentimento dele. Que roupa que você estava vestindo, onde é que você estava, o que você fez? Ele é aquele que em casa pode tratar a mulher da mesma forma. Infelizmente é isso. Aí ele olha para a mulher, já se posicionando, e fala: senhora, só para ter certeza, é isso mesmo, né? A senhora veio aqui para prender o pai de seus filhos. A senhora sabe que ele vai ser preso, né? A gente vai sair daqui, vai lá buscar ele. Quem que vai sustentar a senhora? A senhora já tem para onde ir? Essas perguntas são suficientes para desmoronar qualquer sentimento que ela tem. Ela fala, tipo, não é que é mesmo? O que eu estou fazendo aqui? E aí a desistência. De cada 10, Neila, cada 10 processos iniciados, 8 não vão chegar a termo. 8 não vão finalizar, por diversos motivos. E alguns deles é essa desistência, porque ela foi desestimulada, desencorajada. Na delegacia, ela tinha que chegar ali e já ser acolhida, alguém dizendo assim: ó, você tomou a decisão certa, é isso mesmo, nós estamos prontos, existe uma rede para te apoiar, para que ela se fortaleça. Mas o contrário, durante o registro, enquanto está sendo feito o registro, tudo que é conversado com ela é feito para desestimular. E não é de propósito. É falta de preparo. Então, nós tínhamos que ter um grupo treinado desde a academia, pronto, um batalhão ali, aquele pelotão de defensores, de protetores, com o termo certo, com a palavra certa, sabendo acolher, conhecendo a rede de proteção. Porque a rede de proteção pode, de repente, nem ser conhecida de todos esses policiais. Ele precisa saber onde é que está, para onde que eu encaminho, para não ficar só naquela coisa mecânica. Mas isso é básico, né? Registrou. Isso faz parte da função dele. Agora, uma coisa que vocês estão tocando no ponto é o seguinte: muitas vezes essa mulher não consegue reconhecer que ela está vivendo uma violência. Né? Existem vários tipos de violência e, às vezes, ela sofre mais de uma delas. Tem a violência patrimonial, a psicológica, sexual, a violência física, né? Não existe perfil dessa mulher, se a gente for parar para pensar. Não. Todas as classes sociais podem viver esse tipo de situação, né, Paloma? Pode. E aí, o que acontece? Isso que as violências que você citou são violências domésticas, né? Porque quando a gente pensa em violência de gênero, nós vamos ter outras, inclusive ali violência política e assim por diante.
não tem um perfil, ainda tem uma crença, socialmente falando, de que quem sofre violência doméstica são mulheres pobres. E não é assim que funciona. Mesmo mulheres com condição financeiras, mesmo mulheres brancas também sofrem. É óbvio, tá? Que a gente precisa, sim, fazer um recorde de gênero. Hoje, quando a gente pensa em relação a feminicídios, quando a gente vai olhar a questão de raça, hoje nós temos mais mulheres negras, mulheres pobres, mulheres pretas, periféricas também, que são mortas aí. Eu sempre gosto de reforçar que elas não estão morrendo. Morrendo é quando você morre de uma doença, elas estão sendo mortas, né? E aí a gente não tem um perfil traçado. Hoje qualquer mulher está passível de passar por uma situação de violência, mais uma vez, porque a gente está falando de um machismo que ele é estrutural. O patriarcado, ele é estrutural. A gente tem um sistema hoje, quando a gente fala de a gente precisa ter uma punição para esse homem ele precisa, esse homem autor, precisa responder por isso, sim. Só que a gente tem percebido que só isso não é suficiente. A gente precisa atuar na base, a gente precisa atuar nas escolas, a gente precisa atuar na nossa casa, a gente precisa parar de falar sobre isso, sobre esse assunto, apenas em sala de aula. A gente precisa começar a olhar o que a gente faz no nosso dia a dia que contribui para esse machismo. As piadas sexistas, mas não foi eu quem fiz, mas eu dei risada. Que são as piadas sexistas que eu falo, são o que as pessoas chamam de brincadeiras. E eu falo brincadeiras muito entre aspas, porque quando a gente fala de algo que tem um nome diferente, a gente diminui isso chamando de brincadeira, é uma forma de não entrar em contato com aquilo. Quando a gente fala de entrar nas casas, de falar sobre isso para a base, para as crianças, trabalhar com a educação, de comunicar o que é violência, né? Eu estava conversando com as meninas um pouco antes, está na moda falar sobre violência doméstica, mas a gente fala muito sobre feminicídio. E quando a gente fala sobre feminicídio, não tem muito o que ser feito mais. A mulher virou uma estatística, infelizmente. A gente precisa falar antes disso. A gente precisa falar sobre os nossos comportamentos, inclusive os nossos comportamentos enquanto mulheres. Porque nós também vivemos nessa mesma sociedade. Então, o machismo também nos alimenta. A gente também é alimentada ali pelo patriarcado. E aí a doutora Jane estava comentando um pouquinho, fazendo um gancho na fala dela sobre parece que nós somos preparadas para isso, mas não é que parece, nós somos. Os contos infantis, o objetivo era casar e ser feliz até o fim, né? Felizes até para o sempre. fim, não, só o feliz para sempre, porque o filme sempre acaba nessa parte. Felizes né? para sempre. A gente tem aquela frase que as pessoas costumam falar, e por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. 3 pontinhos. A gente não fala que é uma mulher que faz um trabalho invisibilizado. A gente não fala o estado que essa mulher está. E a gente traz uma romantização para um tema que é violência. Então, quando a gente fala sobre essa questão do afeto, e aí eu acho que está grande problemática também quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica, porque tem um afeto instalado. Quando você briga com uma pessoa, você tem raiva, você vai embora tranquilamente. Agora, quando tem uma situação de afeto, e aqui a gente fala também sobre a forma como nós somos pensando na nossa colonização ali, pensando no cristianismo, né? A gente tem uma colonização cristã para além de uma questão de religião. Então, muitas vezes, nesse cenário de violência, ele vem como uma forma punitiva. Nós, enquanto mulheres, replicamos machismo também, porém, a gente não lucra com isso. Essa é a diferença. Os homens, eles replicam e eles estão em um lugar de privilégio. E para a gente fazer movimento, os homens precisam querer estar dispostos ali a se levantar. Eu falo que os homens não andam sentados no privilégio. Eles precisam querer levantar desse lugar de privilégio e não é legal. Não é confortável. Eu ainda digo mais, a mulher sabe edificar a casa, mas ainda fica mais forte. Mas a tola põe tudo a perder. Tá tudo nas mãos dela, né? Doutora Jane, a gente está falando aqui que os passos que a gente está dando para combater isso, eles são muito bem-vindos. A Lei Maria da Penha é de 2015, mas a gente está em 2026 e as mulheres continuam sendo mortas, assassinadas. Não por monstros, porque quando a gente fala ele é um monstro, ele é um psicopata, não. Ele é um pai de família, ele é um filho, ele é um neto, ele é um servidor público, ele é um colega de trabalho, ele é uma pessoa atuante que está ali, tem sentimento, tem tudo isso, mas a gente não pode tirar a humanização dele para tirar a responsabilidade que esse homem tem. A Itália acabou de votar uma lei agora que é para prisão perpétua para quem comete feminicídio. A gente aqui ainda está discutindo tornozeleira eletrônica. A mulher pede uma medida protetiva porque a justiça entende que ela está em risco, ele ameaçou e ele é capaz de fazer, mas ela que tem que pedir ajuda, se esconder para um abrigo e ele continua solto, ele não é preso. Embora, se ele não pagar uma pensão, ele é preso. Né? Então, assim, é muito desmedido para a nossa realidade, que é muito grave. Que passos são esses efetivos que a gente pode dar para mudar a jurisdição e a competência da sociedade, tirando
do âmbito familiar, que a Paloma já explicou muito, da nossa responsabilidade como civil, né? Mas a gente, como Estado, o que a gente ainda pode fazer? Então, antes de falar a responsabilidade do Estado, eu só queria só um pouquinho do assunto anterior, quando ela fala das mulheres, né? Basta ser mulher no Brasil para ser vítima de violência. Mas esse recorte da mulher negra. Por que a mulher negra sofre mais violência? Porque a maioria delas está na situação de mais pobreza, de mais vulnerabilidade. E essa mulher é ainda mais pobre, mais vulnerável, ela não tem acesso à política pública. Está desassistida. Ao que o Estado oferece. Então, faz com que essas mulheres sofram ainda mais e morram ainda mais. Então, existe, sim, dentro da violência, esse recorte da mulher e da mulher negra sofrer mais violência. E só um detalhe, a gente fala sempre da questão do poder econômico e tal, mas é preciso a gente lembrar que muitas mulheres são elas que sustentam a casa. Sim. Elas são as provedoras e, apesar de ser provedoras, elas continuam sofrendo violência do mesmo jeito. Então, é para dizer que toda e qualquer mulher, em qualquer situação, rica, pobre, loira, branca, né, potente, atriz, não importa. Basta ser mulher. Isso precisa ser dito com muita frequência, com muita força. Basta ser mulher para sofrer a violência. Esses casos dessas atrizes eu adoro mostrar. Quando é uma mulher assim, muito potente, que todo mundo admira, sei lá, Luísa Brunet, modelo, rica, maravilhosa, podia ter tudo que ela quisesse. Sofreu violência como aquela mulher preta pobre lá da periferia. A Rihanna, você fala uma deusa, diva, amo. Sofreu violência, o marido foi lá e quebrou a cara dela do mesmo jeito. Então, está ligado a outros fatores que a gente precisa descolar dessa ideia de quem é que sofre violência? Toda e qualquer mulher. Qualquer uma? Qualquer uma. Delegada? Delegada. Eu já vi a situação de uma mulher delegada de polícia e você fala, o caso da agente de polícia da DEAN, Valdéria, ela trabalhava, para que simbolismo maior do que esse? Trabalhava na DEAN, cuidando de outras mulheres. Era uma mulher armada e ainda assim foi vítima. E me diz, quantas vezes ela falou para outras mulheres? Quantas vezes ela falou o seguinte, a mulher tem vergonha. E ela estava naquele lugar, sim, atendendo e com vergonha de dizer, olha, estou sofrendo violência, preciso de ajuda. Então, a gente precisa mexer, tocar nessas questões para, de novo, eu falo, deixar a mulher confortável para buscar essa ajuda. Agora, vamos falar aí do Estado. Quando a gente fala, pelo menos, de violência, e é tão bom a gente ouvir, quando eu ouço a psicóloga, né, quando eu ouço você, quando eu ouço outros especialistas, a gente fala e a gente ouve e a gente vai consolidando dentro de nós essa certeza, o que seria o caminho. Então, é muito claro para mim perceber que a política pública, o Estado oferecendo soluções, eu digo que é um tripé. Mas o Estado ainda está preparado? Totalmente não. Quando a mulher busca essa ajuda, o Estado tem que oferecer uma resposta para ela naquele momento. Isso, de suprir a deficiência financeira dela, a questão de o que ela faz, para onde ela vai, o atendimento psicológico, que é muito importante. Porque as mulheres ficam, vou usar um termo bem chulo aqui, sequeladas mesmo, quando sofrem essa violência. Então, o atendimento psicológico, que parece que é luxo, não é luxo, é uma necessidade, porque ela precisa se tratar emocionalmente para superar, para não voltar para aquele agressor. E, às vezes, voltar para casa depois de ir na delegacia denunciar. Isso. Ele vai ficar com muito mais raiva. Isso. Aí é falha do Estado, que não ofereceu para ela essas soluções imediatas. Ponto. Então, você tem um Estado. Tem a questão que a doutora já falou aqui repetidas vezes, que é com relação ao machismo, né? Que é outro, que tem o poder de matar. Se tiver um Estado absolutamente eficiente, mas você tiver esse machismo arraigado e mudando o comportamento dela, o pensamento dela, impedindo que ela busque essa ajuda, ela vai morrer do mesmo jeito, mesmo com um Estado absolutamente eficiente. Aí você vai, para mim, para o outro tripé, que é falar dessa rede de apoio ou dessa rede que circunda essa mulher, que é o familiar, que é o local de trabalho, que é a igreja que ela frequenta. Se nós não mudamos esse aqui, esse meio que a circula tem o poder de mantê-la nessa situação de violência. Então, você precisa atacar, no mínimo, o Estado, com essa eficiência, precisa mudar esses comportamentos machistas e mudar essa rede de proteção, para você conseguir, aí sim, suprir
toda a situação dessa mulher. Qualquer uma que você buscar em situação de violência, ela vai se encaixar em alguma dessas deficiências. O problema dela permanece porque algum desses tripés, dessas 3 áreas, está falhando com ela. Aí nós vamos para o Estado. Você pode ter um Estado, eu diria, absolutamente eficiente, e não é o nosso caso. Nós temos cidades, nós temos locais no Brasil, mais de 5 mil municípios, que não tem vara de violência doméstica, que não tem uma delegacia especializada. Se você tem, eu já fui nele, quando delegada, buscar preso, autor de violência doméstica, de feminicídio. Eu já fiquei no Nordeste 5 dias em uma cidade esperando o delegado, que atendia diversos municípios. Olha que maluquice. Você não tem um delegado por cidade sequer. Então, as diferenças no nosso país são gritantes. Então, nós precisamos de uma política pública, aí eu diria, que desça do governo federal para o local, alguma coisa estruturada para a gente conseguir equilibrar razoavelmente essa tensão oferecida pelo Estado. Então, hoje, cada Estado aplica ou faz de um jeito, vai tentando se socorrer. Então, essas medidas são aleatórias, não existe uma unidade. Então, esse pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio que está sendo proposto, eu queria muito acreditar que ele fosse real, que ele não fosse só televisivo, que realmente fossem feitos investimentos, fossem criadas as varas de violência doméstica. Nós temos uma lei que é considerada uma das 3 melhores do mundo. Aí você fala, 195 países no mundo, uma das 3 melhores, é uma coisa muito potente. E aí, no contrassenso, na contramão disso, 5º pior país para se nascer mulher. Aí você fala, alguma coisa está errada. Tá. É tornar essa lei efetiva. Esse Estado não consegue, hoje, ter uma política minimamente econômica. Coesa, né? Para poder... Para isso, descer do governo federal para estados e municípios, para que a gente tenha minimamente esse atendimento para essas mulheres. Paloma, a gente está falando aqui que essas mulheres muitas vezes continuam nesse ciclo de violência por diversos motivos que a impedem de ir embora, né? A gente falou de uma aqui que às vezes é financeira, mas a doutora já explicou que na grande maioria elas sustentam. Que vínculo emocional é esse que na grande maioria das vezes segura essa mulher nessa relação? Afetivo e validação, né? Enquanto mulher, você é validada a partir de um homem. Então, você estar casada te coloca em um lugar social. O casamento vem com a questão de afeto, mas vem também com um lugar social. E não à toa, quando a gente vê, às vezes, uma mulher que está chegando ali, já está com 30 e tantos, 40, se ela não casou, ela é encalhada. Sim. O homem que não casou, ele é esperto. Ele soube fazer a vida. Então, quando a gente fala sobre uma mulher numa relação, num casamento, esse casamento ele vem também trazendo com uma ideia de trazer um lugar social para essa mulher. Então, se essa mulher ela é casada, não à toa, quando ela engravida, quando ela tem filhos, ela sobe um patamar a mais, porque agora ela é mãe. A mulher que não quer ser mãe, você sempre pergunta para uma mulher por que ela não quer ter filhos. E eu sempre me pergunto, por que você não pergunta para uma pessoa que quer ter filhos, por que ela quer ter filhos? É a mesma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, né? É muito comum a gente falar para essa mulher, por que você não saiu do ciclo da violência? Por que você não saiu desse relacionamento? Por que a gente não pergunta para o homem por que ele fez isso? E aí é uma forma da gente estar sempre responsabilizando essa mulher, além dela estar em uma situação como essa, ainda é responsabilidade dela ter que sair de lá. Pouco se fala sobre esse homem não fazer. Né? E aí, pegando um gancho, a gente sempre vai pegar um gancho porque o assunto está muito entrelaçado, né? Na fala da doutora Jane, quando ela fala sobre essa questão, né, fez os 3 pilares ali super bem colocados, a gente só precisa lembrar que o machismo, ele está no Estado. É estrutural, a estrutura está ali. Então, quando a gente pensa nessa estrutura enquanto instituições, enquanto órgãos, enquanto Estado, a gente precisa pensar que essas pessoas que muitas vezes estão à frente de tomada de decisões, pessoas que estão ali para formular leis, são pessoas que estão vivenciando também e que acreditam e que estão indo também a favor que eu falo não necessariamente como uma escolha, mas, mais uma vez, a gente respira isso, com relação a esse machismo. Então, pensar nessa estrutura de cima para baixo também é importante enquanto Estado. Então, essa mulher é muito difícil ela conseguir sair dessa relação, porque eu tenho uma relação de afeto, essa violência ela é instalada muitas vezes quando o afeto ele já está ali existindo. Se eu não estou com esse homem, eu estou com quem? Porque sozinho eu não posso ficar.
Então, o projeto de vida, o que traz muitas vezes, e aqui pensando sempre socialmente, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou assim, mas minha amiga não é assim. E a gente fala de bolhas. Estou pensando numa situação macro. Violência doméstica, violência de gênero, não é um problema daquela mulher, não é um problema daquele casal. É um problema estrutural. Então, quando eu falo sobre esses pontos específicos, estou pensando em uma estrutura muito maior. Então, se eu não estou casada, eu estou como? Porque enquanto eu estou solteira, eu sou ensinada a não ser feliz. Nós temos os filmes aí infantis, né? Toda uma era, toda uma geração, onde a felicidade da princesa começa quando ela encontra um príncipe. Até ela encontrar um príncipe, é perrengue atrás de perrengue. É luta atrás de glória. Atrás de glória, não, né? É luta atrás de perrengue ali. Então, Sim. não tem. E aí a gente pensa, às vezes parece que é bobeira, às vezes quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas dão uma revirada de olho, pensando, mas de novo. Sim, de novo, a gente precisa falar. É Não, cansativo. se dá preguiça neles, imagina Mas na precisa, gente, né? E a gente está falando do seguinte, o homem também está muito desassistido nesse aspecto, porque a gente está vendo que todos os mecanismos que surgem falam para essa mulher como se a responsabilidade fosse toda dela. Você trouxe muito bem colocado essa questão de a gente não pergunta nem para o homem, por que você não quer ter filho? Né? Por que você está nesse esquema de violência? O homem, se ele está desesperado, eu falo muito na televisão, quando tem casos assim de feminicídio, olha, se você está sentindo que você está com esse ciúme, igual desse cara, que acabou de ser preso, que perdeu a família toda de uma vez, porque os filhos nunca mais vão querer ele, porque ele matou a mãe dos filhos dele. Olha o que pode acontecer com você. Pede ajuda, vai e busca ajuda. Mas o machismo, ele também é ruim para os homens. Sim. Porque eles cresceram escutando que eles não podem chorar, que eles não podem ser sensíveis, que eles não podem dizer para um amigo que ama, porque senão ele está perdendo a masculinidade dele. Por isso que eles só falam quando eles bebem. E o que acontece? Para onde esse homem vai pedir ajuda? Né? Existe um CVV, mas existe um número do cara para ele ligar e falar assim, olha, eu tô com ciúme desmedido, eu sei que eu corro o risco de matar minha mulher. Não existe nenhum mecanismo para receber esse homem, desconstruir essa masculinidade tóxica, delegada? Então, eu ia te contar uma situação, eu vivi exatamente isso que você está colocando. Um cara chega à delegacia e queria falar comigo e tal. E aí ele estava muito sem jeito. E aí eu, na porta da delegacia, falei, não, pode falar. Ele, não, doutor, eu tinha que ser na sua sala, tal. Aí eu vou para a minha sala, atendo. Ele falou, a senhora permite que eu tire a camisa? Pode tirar. Aí ele levanta a camisa, ele estava Unhado, todo arranhado. rasgado. E tal. Aí ele falou, olha, a minha esposa, né, minha namorada, companheira tal, falou assim, arranhou ele todo e falou assim, agora me bate, que eu vou lá na delegacia te prender. E aí ele fez a coisa certa. Correu, foi para a delegacia. Mas ele estava tão envergonhado e com vergonha dos policiais. Sim. Porque os policiais fizeram piada. Aí eu falei, gente, não faz piada, porque senão a gente não consegue mudar essa situação. Aí eu fiz o quê? Eu falei, põe na viatura, vai lá acompanhar ele para buscar as coisas dele, que ele queria ir para casa do familiar. Mas ele queria retirar os pertences, os bens. Isso aí é um exemplo pequenininho do que acontece. Quando esse homem está nessa posição agressiva, é porque ele acha que a resposta social que ele tem que dar é essa, é da agressividade, de responder. Se ele não responde, os pares, os outros homens vão achá-lo estranho. É como se ele fosse o covarde, é o cara que não reagiu devidamente. Então, está todo mundo prontinho. Todo mundo que eu falo assim, os homens, socialmente, já é um comportamento esperado, que ele reaja com violência a qualquer tipo de agressão ou contrariedade aos interesses dele, à vontade dele. Então, a gente também precisa mudar. Quando a gente fala de mudar comportamento, precisa mudar essa aceitação. Como é que o homem entende, como é que ele aceita esse tipo de coisa. E dizer, isso não é fraqueza, não. Você foi muito grande quando você não agrediu, não devolveu a agressão e veio buscar ajuda. E saiu e deixou essa mulher lá. Para depois outras providências vão ser tomadas. Mas ele não reagir ali foi grandioso. Mas ele estava absolutamente envergonhado porque o comportamento esperado dele naquela hora era ir lá e devolver a agressão mesmo. Porque ela bateu primeiro e ele vai lá e devolve também. Então, a gente precisa também tratar e trabalhar esse lado, sim. E aí, em casa, ensinar o menino a sofrer frustração em casa. Isso faz muita diferença. Ele entender não, porque os meninos são acostumados, são treinados para não sofrer frustração. E aí, quando vem para o relacionamento e as contrariedades vão surgir, a mulher vai dizer não muitas vezes, e aí, quando diz não, ele não aceita, porque ele foi treinado desde casa para ter tudo feito do jeito dele, realizado. Quando você tem filho, homem, filha, mulher,
É muito incrível isso, que você dá tarefas para as meninas e o menino fica ali, jogando videogame, vai para a rua jogar bola. Então, essa coisa de lugarzinho de mulher e lugar de homem, homem reage assim, a gente vai treinando e falando, meu comportamento tem que ser esse. E aí, na vida já adolescente, eu estava fazendo palestra sobre violência doméstica, conversando com adolescentes. Eles ensaiam já nessa hora. Proíbe as meninas das roupas, vigiam o celular, pega a senha do celular delas. Não pode falar com menina, não pode falar com fulana, não pode andar com não sei quem. Igual. Da forma adolescente. A forma adolescente. Quando entram na vida adulta, repetem os mesmos comportamentos. Os mesmos. E é tão importante esse menino descobrir que ele vai ganhar muitos pontos com as mulheres se ele é um cara que sabe cozinhar, se ele é um cara gentil, que trata essa mulher com cordialidade, com respeito, com carinho, né? Encontrei um policial aqui que é casado com uma jornalista. Falei, você me dá um autógrafo. Brinquei com ele. Falei, que é casado com aquela mulher incrível, maravilhosa. Ele falou, mulher valorosa. Olha. Eu fiquei tão emocionada dele falar assim da esposa dele, né? E quando você chega lá, que você vai namorar um cara que descobre que o cara sabe cozinhar, que o cara te recebe com um prato que foi ele que fez, né? Ou então que ele sabe segurar um filho, faz questão de ser pai daquela menina, daquele menino, que sabe trocar uma fralda, que sabe cuidar, mas quando ele era pequeno não deixaram ele segurar uma boneca porque falaram que isso não era coisa de menino. Ou quando quer diminuir um cara, fala assim, isso é coisa de menininha, vai mulherzinha. Então, assim, isso tudo é comportamento mesmo. Para a gente encerrar esse papo de forma positiva, eu queria falar, depois que a mulher deu espaço, que ela buscou ajuda, vamos falar da reconstrução. Que mulher é essa, Paloma, que renasce das cinzas e descobre o poder que tem? Tá. Antes, vou só voltar um pouquinho da outra pergunta para deixar aqui uma contribuição. Na Secretaria da Mulher, nós atendemos homens também, homens autores de violência doméstica. É uma política que está aí há mais de 20 anos, é uma política que é referência. E o atendimento a esses homens não é o atendimento pensando apenas em uma questão jurídica. Vamos falar sobre Lei Maria da Penha, sim, porque é importante não só para esses homens, para a sociedade como um todo. Mas ali são grupos reflexivos, onde esses homens vão ter possibilidades de estudar um pouco sobre o que é masculinidade, o que é ser homem, como que você aprendeu a ser homem, falar um pouquinho sobre essa questão dos ciúmes. Muito se fala sobre os ciúmes. Outro dia eu vi uma reportagem onde estavam anunciando ali que tinha tido um feminicídio e a causa foi ciúmes. E a gente acha normal. E quando a gente fala sobre, e quando é um ciúme descabido, um ciúme desmedido ali, a gente está abrindo brecha porque existe, então, o ciúmes comum. Só que qual que é a régua para medir esses ciúmes? Se tem número 6, passou do limite. Então, como que a gente faz? Então, uma romantização muito grande desses ciúmes e a justificativa desses ciúmes, muitas vezes, para uma questão de violência. Na Secretaria da Mulher, hoje nós temos o Espaço Acolher, que são os antigos NAFAMIDs. Estamos com 10 unidades, se não me falha a memória, temos nas principais cidades. O homem é um equipamento portas abertas, o homem ele pode procurar, então percebeu que está com a situação mais complexa ali, está tentando entender, quer estudar minimamente sobre as temáticas específicas, podem procurar alguns dos nossos espaços que eles vão ser recebidos, assim como quem é encaminhado judicialmente. E lá é um espaço para falar sobre vários tabus que socialmente a gente acaba não falando. Já me ofereci para fazer uma reportagem sobre isso, na época eu não tive a oportunidade, não pude. Estou me convidando aqui, tá, Paloma? Seja muito bem-vinda. Tá quero divulgar essa esse porta. Serviço, tá? Vamos amarrar essa matéria. Vamos amarrar, porque acho que é muito importante e é uma política de mais de 20 anos e muitas pessoas não sabem que existe. Exato. Então, temos espaços. E agora, voltando um pouquinho para o que você me perguntou, de fato, com relação a essa mulher, depois que ela consegue sair ali desse relacionamento, dar esse passo, assim. Essa mulher, ela sai muito fragilizada. Essa mulher, ela precisa, muitas vezes, ela sai sem rede de apoio, e aí é muito complexo você sair de uma situação onde a sua rede de apoio era só o teu companheiro. Então, tem vários caminhos, não tem uma receita de bolo, cada vida é muito única, cada mulher é muito única, mas eu diria ali para as pessoas, né, para a rede de apoio, para a família que muitas vezes se afasta, fica de olho, fica por perto ali, para saber quando essa mulher, por mais que às vezes a família cansa também, às vezes a família fica triste, fica brava, é um mix de sentimento, porque às vezes a família enxerga e quer colocar isso a todo custo, quer enfiar a goela abaixo para essa mulher e não consegue, se afasta, a mesma coisa acontece com os amigos. Então, fica por perto, monitora, não larga a mão dessa mulher, porque quando ela conseguir sair de uma situação como essa, para que ela tenha minimamente uma rede de apoio. Então, a delegada já comentou um pouquinho sobre a questão do atendimento psicológico, pensando em psicoterapia,
que é super bem-vindo, mas os atendimentos em grupos também para as mulheres, atendimentos psicossociais, porque se a gente entende que essa demanda é uma demanda para ser trabalhada apenas na área clínica, a gente está individualizando a situação. E a gente está falando que o problema não é estrutural, a gente está falando que o problema é daquela mulher, é daquele casal, e não. Então, essa mulher se redescobrir pensando em coisas que muitas vezes ela nem sabia que ela gostava, porque nunca foi dada a oportunidade de saber que ela tivesse uma abertura ali. E aqui eu estou falando de coisas básicas, não estou falando de coisas grandiosas, estou falando da comida preferida. Eu estou falando do que eu gosto de fazer quando eu estou sozinha. Se eu estou sozinha, isso mais me apavora ou isso me traz conforto. Tem silêncio que são ensurdecedores. Então, muitas vezes, essa mulher não consegue. O estado de vigilância que muitas vezes fica, então, é uma desconstrução para essa mulher, que ela começa a ficar em estado vigilante. Só precisa tomar cuidado, porque também não acho que dá para baixar muito a guarda, porque tem muitos casos que essa mulher sofre feminicídio depois da separação, por conta ali de uma negativa que foi dada para esse homem. Então, acho que ela precisa, sim, saber por onde que anda minimamente, por uma questão de segurança. Imagino que para muitas mulheres seja muito difícil saber do paradeiro desse homem, desse ex-companheiro, mas por uma questão de segurança, para que ela tenha minimamente, nem que seja um assunto assim aleatório, não precisa saber todos os passos que ele está dando, mas saber minimamente por onde ele anda, porque eu acho complexo você não saber onde a pessoa está e você ainda está nesse estado vigilante. Então, ter rede de apoio, descobrir prazeres no dia a dia. Às vezes eu sempre falo para as pessoas, o que você mais gosta de fazer, Paloma? Eu amo viajar. Eu também, mas não dá para a gente viajar o ano inteiro, porque a gente precisa trabalhar, tem boleto para pagar. Então, na sua rotina, o que você gosta de fazer? Olhar para isso, olhar para dentro, porque é uma forma de você se reconectar com você, que muitas vezes você perdeu essa conexão interna. Então, às vezes, um almoço, comer com calma, ir em um lugar diferente, ter uma rede, fazer novas amizades, ter a família, ter o apoio da família, o não julgamento, que eu sei que para quem está de fora é muito difícil, mas a gente precisa olhar para isso, olhar para essa mulher de uma forma que ela conseguiu sair e não trazer sempre essa romantização, né, do guerreira. Não é guerreira necessariamente, é sobrecarga. E a gente fica dando nomes bonitinhos para não olhar para aquilo que, mais uma vez, é uma forma de se distanciar. Então, acho que tem várias coisas que dá para ser feita, até um banho para você. Porque é muito comum a gente tomar o banho para ir buscar a criança, é comum tomar o banho para ir ao mercado, o banho para o trabalho. E às vezes eu me pergunto, será que eu tomei banho para mim hoje? Às vezes não dá tempo. Às vezes o banho tem que ser para o trabalho mesmo. Mas conseguir encaixar minimamente coisas nesse sentido vai facilitar a mulher entrar em contato com ela e olhar para aquilo que aconteceu e dar nomes, né? Rousseau vai falar muito sobre consciência, é sempre consciência de algo. A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Aquilo que a gente não nomeia é muito difícil entrar em contato, porque você não sabe que está existindo. Você nem identifica, sabe? Você né? não consegue identificar. Não, às vezes eu pensei, às vezes a mulher só quer dormir. Eu queria ter uma tarde para eu dormir, não fazer nada, ou fazer minhas unhas, ou cuidar de mim, ter autocuidado e autoamor. Você, doutora Jane, que mulher é essa que você enxergou muitas vezes que conseguiu romper esse ciclo? Então, nós tivemos experiência essa semana com a Secretaria da Mulher. Então, lá tem um Comitê de Proteção à Mulher, que é esse espaço de acolhimento, de orientação, né, de escuta. E elas fizeram um desfile na Câmara Legislativa com essas mulheres vítimas de violência. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi no meu mandato. Elas estavam muito felizes dessa redescoberta, dessa possibilidade. Ali não eram modelos profissionais, nada daquilo. Mas elas tinham passado um dia de cuidado, estavam lindas, maquiadas, desfilando. Você vê o orgulho que elas desfilavam ali naquela passarela e tal. Então, foi muito simbólico. É esse autocuidado que ela coloca. Se enxergar, que a gente precisa, né? se enxergar, criar oportunidade para ela perceber que existe, sim, outra chance, que existe, sim, outros caminhos. E ali, naquele momento, eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres. E elas colocando dessa felicidade de dizer, ufa, consegui sair, estou bem demais. Porque essa dúvida de será que eu vou ficar bem? Será mesmo que outra pessoa vai me querer? Mesmo que não queira, você esteja sozinha, mas eu consegui ficar bem sozinha. Então, essas oportunidades, criar oportunidade para que essas mulheres se enxerguem e se redescubram, é muito, muito, muito importante. É o passo para que elas não desistam e não retomem, não voltem para esses homens agressores. Então, acho que criar essa oportunidade. E por falar nisso, falar desses comitês que nós temos aí,
um pouquinho, acho que está terminando, mas falar dessa política pública boa que está aí, que está sendo feita. Nós estamos colocando esses comitês de proteção à mulher de forma virtual. Nós vamos ter ali um aplicativo que a mulher vai poder clicar e ter na palma da mão ali à disposição dela informações, matérias, onde é que estão esses locais, onde é que está essa rede de apoio que eu posso buscar. Eu acho que isso é muito importante, porque vai suprir algumas deficiências, que são essas mulheres que não conseguem sair de casa para buscar ajuda. Se for delegacia, quando ela volta, fica pior. Então, ter ali esse aplicativo que vai oferecer essa ajuda vai facilitar muito. E nós estamos na expectativa que nos próximos 2 meses, no máximo 3 meses, já vamos estar lançando esse Comitê de Proteção à Mulher na palma da mão. Eu quero, então, que a gente faça as nossas considerações finais, trazendo uma mensagem para essas mulheres que estão ouvindo a gente agora, que estão passando por isso, né? É claro que você que está assistindo pode mandar esse bate-papo para quem você achar de direito. Eu quero dizer que eu já fui uma dessas mulheres que passou por um ciclo de violência, vários tipos de violências diferentes, e paguei um preço alto por dar um passo adiante e decidir por mim. Não foi fácil. Tinha vergonha, tinha medo de não conseguir sustentar minhas filhas, tinha medo de uma série de situações. E hoje eu estou aqui, vivendo uma vida que eu sempre sonhei, que depende de mim, dos meus recursos, do meu trabalho, da minha profissão. Eu consegui me realizar profissionalmente, consegui me realizar como mãe, eu consegui me realizar dentro de um relacionamento saudável e feliz, que é o relacionamento que eu tenho hoje. Eu consegui ter mais uma filha com uma criação completamente diferente, com uma visão completamente diferente, com um companheiro completamente diferente. E me sinto muito feliz de ter dado espaço por mim. Eu acredito que aquele investimento que a gente faz na gente mesmo é o melhor investimento que a gente faz, não é perdido. E você consegue usar, dentro desse investimento, tudo que você viveu de ruim e de bom a seu favor. Então, não deixe de pedir ajuda, não deixe de buscar ajuda e de lutar por você, porque a sua vida, só quem pode viver é você. É possível e existe luz do outro lado, tá? Eu vou pedir agora para a Paloma fazer as considerações finais dela, nossa psicóloga da Secretaria da Mulher, Paloma Fernandes. Então, para essa mulher, eu diria para que ela ouça a intuição dela. Então, se você está percebendo que você precisa escolher um momento ideal para tratar alguns assuntos, dá uma olhadinha com mais cuidado para isso, dá um pouco mais de atenção. Às vezes é muito comum essa saída da mulher, ela nunca fica 100%, ela sai pronto e tô tranquila, agora não. Tem muita culpa envolvida, né? Então, se você está tendo que ficar pisando em ovos, isso também é um sinal. Porque se você está com uma pessoa onde você diz que essa pessoa te ama, é o que essa pessoa fala, ela demonstra na prática, você sabe como você se sente amada? Porque eu acho que aí é um papo muito mais avançado, porque nós não somos ensinados também a falar sobre emoções nesse sentido. Então, o que eu deixaria aqui para essa mulher é para que ela escute a intuição dela, escute os incômodos. Se você precisa escolher momento muito X, com muito cuidado, com muita cautela, tá pisando em ovos, tem alguma coisa. Dá uma olhada para isso. Depois dá uma olhadinha no site da secretaria. Fazemos trabalho com mulheres que estão em situação e mulheres também que já passaram por situações de violência doméstica e mulheres que às vezes não têm informação, às vezes elas só querem uma luz, às vezes tá percebendo, tá com dúvida e quer um direcionamento. Tem equipamentos portas abertas na secretaria e ela vai conseguir também ter acesso a essas informações. Mas o primeiro ponto é olhar para dentro. Assim, tá incomodando? Não tem certeza? Tem alguma coisa aí, não está 100%. Tá certo. Doutora Jane, delegada, atuante aqui anos e anos diante desse enfrentamento, qual a mensagem que você tem para essa mulher? Que ela precisa ser feliz. A gente vive-se uma vez só e você tem que viver bem, tem que olhar para frente. O medo de repetir o passado não pode existir, porque ninguém tem bola de cristal. Você tem que pensar sempre em reconstrução e que é possível. Achei lindo o seu depoimento quando você fala que já passou por isso, porque esse é outro recorte que um dia nós vamos falar sobre ele, que são aquelas mulheres que têm renda, que são maravilhosas, que são potentes, que estão em cargos altos. Essas também, em alguma medida, sofrem. A Maria está o quê? Sozinha. Porque esse homem é o quê? Inseguro. Ele não tem coragem, ele não consegue lidar com essas mulheres. Então, nós vivemos desde aquela mais frágil até aquela mais potente. Nós somos desse universo mulher e nós não existe uma fórmula de nos segurar. Eu acho que só a liberdade, vamos precisar entender isso. É olhar para aquela mulher individualmente e falar, vou amar essa mulher do jeito que ela é e aceitar as potencialidades, as dificuldades, as fragilidades. Nosso mundo seria muito, muito melhor, né, se a gente conseguisse isso. E aí falar para essa mulher, acredite em você,
tem ajuda, é possível. Essa pessoa que está com você, que te maltrata, não te ama. Não dá para a gente confundir esse cuidado, não é cuidado excessivo, essa vigilância que é disfarçada de cuidado. Então, parece ser cuidado, né? Não. Isso é vigilância, está te maltratando, está doendo. Eu tenho uma frase que agora só ando com ela na camiseta. Se doer, não é amor. Então, todos esses comportamentos que são adversos, que nos ferem, que a gente talvez não consiga ler, é violência. Só se pergunte, está doendo em mim? Está doendo no meu sentimento, no que eu penso de mim mesma. Então, não é amor, pronto. Afasta de você. E falar para as pessoas que estão em volta dessa mulher. Para mim, esse universo é um dos mais importantes e potentes nessa transformação. Então, se essa mulher está ali naquele relacionamento e a família fala assim, doutor, eu não aguento mais, já insisti tantas vezes, já vou deixar de mão, a gente não aguenta mais, porque a gente fala e ela volta, fala e ela volta. Então, olhe para si mesmo. Você, como família, não está sendo suficiente para apoiar essa mulher. Então, se ela, com esse apoio que você acha que dá, continua indo e voltando, é porque o apoio ainda não é suficiente. Então, nós precisamos, não podemos cobrar dela para que ela tenha força sozinha, para que ela saia sozinha. Essa rede de apoio é que tem que ser forte o suficiente para convencê-la. Para que exemplo melhor? Nós já fizemos uma prisão, o vizinho chamou a polícia, nós fizemos a prisão do agressor. Ele estava sendo algemado. Ele olha para ela e fala assim, amor, busca um advogado para mim. Ela falou assim, eu te amo. Só deixar isso para a gente pensar. E aí as famílias falam assim, o que eu faço, doutor? O cara estava sendo preso porque agrediu ela. E ela está dizendo que amava. É isso. É essa mulher, é esse sentimento que a gente precisa solver, apoiar, até que ela entenda que isso não é amor. Tá certo. E aí, forte, né? Segura essa barra aí que tá esse podcast. Manda para quem você acha que vai se beneficiar. Eu tenho certeza que é muita gente. Eu quero lembrar que esse podcast vai sair agora, Sabor e Saúde, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Record Plus e no nosso canal de notícias da Record, o R7. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.